A vida é cheia de altos e baixos, momentos de alegria e de luta. Mas em cada etapa há um propósito. Às vezes, o que parece atraso é apenas Deus nos preparando para algo maior. Não desanime. Olhe para a vida com fé e esperança. Como diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confie, mesmo quando não entender, Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. A vida Eram unidos que os fiéis oravam. Aleluia! Os fiéis oravam unidos no cenáculo, Senhor. Eu quero ouvir as irmãs. Eita glória! Quando foi do céu descido um real consolado. Senhor, Senhor, eu quero ouvir. Eita glória! Vai, aumenta minha diretora. Vai. Manda já o seu poder, porque Deus manda o poder dele para quem ele quer, na hora que ele quer e conforme ele quer. Porque o nosso Deus é Deus de milagres e é por isso que você está assistindo o programa Isso é de Deus. Está no ar, povo de Deus. Que bom, que maravilhoso estar com você. Mais uma semana aqui no programa Isso é de Deus, sempre trazendo o que é bom para você assistir, para aprender, para crescer, para aumentar a tua fé, porque o programa Isso é de Deus, nós trazemos ele aqui toda semana. E tem sabe aquela coisa de você pensar assim, Senhor, esse programa não é só para ser um programa para aparecer, não. Isso é de Deus, é para edificar a tua fé. E hoje nós trouxemos aqui uma entrevistada, isso é de Deus, mostrar para você. Sabe por quê? Porque de onde ela saiu é onde muitos estão. Talvez você que esteja aí me assistindo, talvez você que já esteve onde ela um dia esteve e que saiu e que voltou, sim, para os pés do Senhor, que está nos pés do Senhor, mas que está com a tua fé fraca. Então, com esse testemunho de hoje, você vai poder entender e dizer, Senhor, tem um chamado para a minha vida. Eu não vou deixar de forma alguma o chamado que Deus tem para a minha vida. E hoje nós vamos entrevistar essa mulher de Deus, uma pastora Cássia Kiss, ali de Miguel Alves. Minha gente, é um testemunho intenso, um testemunho muito forte. Ela saiu do ocultismo e tem muitos testemunhos para contar para nós. Participou da Umbanda por alguns anos, mas o Senhor, ele tinha um chamado. Ele tem uma promessa na minha, na tua vida, como teve na vida da pastora Cássia. Mas você está me vendo hoje de armação nova, ó. Tá vendo? Eu estou com uma armação nova e não poderia ser diferente se não fosse da Ótica Violeta, que você vai acompanhar agora, né? Todo o comercial. Solta aí, minha diretora, o comercial da Ótica Violeta. Vamos começar o nosso provador com esse modelo da linha Milano Visano, que é o nosso hexagonal com clip-on. Olha os detalhes dessa armação. Lembrando, meus violetas, que toda a linha Milano Visano, ela possui 1 ano de garantia. Metal anticombustível, ele não mareia com facilidade. Na coleção passada, veio ele apenas nessa cor, com a lente preta. E agora chegou pra gente nas duas cores, tanto na preta como na marrom. Vou mostrar aqui pra vocês. É o mesmo modelo, mudamos apenas a cor do clip-on. Olha que óculos perfeito, simplesmente lindo, ideal para você que tem sensibilidade com o sol e não gosta das lentes fotocromáticas. Você pode estar colocando apenas a lente com filtro azul e colocando o seu... Vamos com... Eita, Glória, eu estava muito bem sentada, conversando aqui
Com a minha diretora, culpa dela, viu, gente? Culpa dela que ela estava distraída, não me falou que estava voltando dos comerciais. Amém? Mas olha, hoje eu tenho também outras novidades para falar para você, para falar para aqueles que nos assistem. Eu não sei qual o tempo que vai assistir, mas deixa eu te falar aqui uma coisa, você que é casado, você que é casada, tem momentos da nossa vida que tem que fazer novamente a renovação, né, dos votos. E como foi prometido, você que assistiu o programa passado, o pastor Manuel me pediu novamente em casamento. Missionária, é isso mesmo. O homem me pediu em casamento de novo e nós renovamos a nossa aliança. E foi maravilhoso, foi lindo. Gente, eu chorei. Tá, porque foi muito emocionante. Tava a igreja Brasil para Cristo muito organizada. Pastor Antônio, né? Pastora Regina, meus parabéns. Toda a equipe de vocês, de pastores, de evangelistas que estiveram ali, né, no trabalho de sábado, do encontro de casais da igreja O Brasil para Cristo. Foi muito lindo. E eu quero que você acompanhe aí alguns momentos românticos, hein? Solta aí, minha diretora. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu quase que sento, mas eu não vou sentar, sabe por quê? Porque tem muita coisa ainda para desfrutar. Vem aqui, meu amor. Vem aqui. Eu estou aqui na igreja Pentecostal Brasil para Cristo e acabamos de renovar os nossos votos. Foi uma bênção de Deus, um encontro para casais aqui com o pastor Antônio. Você vai ver aí nas imagens, você vai estar acompanhando. Foi uma bênção, não foi, amor? Com certeza, renovaria novamente se fosse preciso. E foi tudo de bom. Só alegria e paz. A igreja está de parabéns, pastor Antônio, pastora Regina, meus parabéns, foi tudo muito lindo, muito organizado e com certeza próximo ano estaremos aqui de novo. Quantas vezes for preciso. Deus abençoe e acompanhe aí as imagens. Olha aí, minha gente, olha, foi muito, 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 muito emocionante. Mais uma vez, meus parabéns, foi tudo muito bem organizado. Não esqueçam de chamar esse casal de pastores aqui lindos de novo, no próximo ano, né, para estar participando. E eu acredito que no próximo ano será ainda melhor, porque se já foi nota 1000 esse ano, né? Imagine no próximo ano, tá bom? Então, meus parabéns aí mais uma vez aos pastores que estiveram organizando, o pastor Antônio Santos, que esteve sendo entrevistado aqui do programa, Isso é de Deus, falando sobre a Casa do Oleiro. Ele é o presidente ali da Casa do Oleiro, tá bom? E agora, por falar em entrevistado, eu quero entrevistar essa mulher de Deus. Acompanhe ela
ela nas redes sociais também, porque ela sempre está trazendo conteúdos maravilhosos. Amém? E eu quero agora já cumprimentar ela, pastora Cássia Kiss. Olha o nome, Cássia Kiss. Seja bem-vinda, minha pastora. Deixa eu dar aqui um abraço na senhora. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vinda, pode sentar, vamos ficar à vontade, porque o programa Isso é de Deus é para todos nós ficarmos bem à vontade, né? Amém? Tudo bem, minha pastora? Tudo maravilhoso. Ligue o seu microfone, por favor. Tá ligado. É um prazer recebê-la aqui no programa Isso é de Deus, a senhora que veio da cidade de Miguel Alves. E para iniciar, né, a nossa entrevista, eu gostaria de saber quem é a pastora Cássia Kiss, o trabalho, quanto tempo a senhora está pastoreando e de onde o Senhor lhe tirou. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer o Senhor por estar aqui. E estou muito emocionada, né, de estar contando o meu testemunho de vida, de superação no Senhor. De onde Deus me tirou é um lugar muito forte, que foi do ocultismo, que é a Ubanda, né? A senhora tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos quando eu comecei a frequentar, juntamente com a minha mãe e minha avó. 3 gerações. 3 gerações. Pois é. E aí eu comecei a frequentar. Isso não é de Deus, viu? Não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Não é bom. Não é bom. E quando eu comecei a frequentar, eu não conhecia a palavra. Elas que lhe levaram. Sim. É o antepassado, né? Vai vivendo e o filho vai crescendo naquilo. E quando eu comecei a frequentar, para mim era normal. Eu não entendia que não era de Deus, para mim era. E é né? porque estava sendo levada. Sendo levada. E para mim, aqui dele eu fui crescendo e conversando com as entidades e achava muito normal. Mas eu continuando, até eu me casar. E começou a Então, situação... a senhora passou dos seus 12 anos de Isso, idade isso. até quantos anos? Até os 28. Meu Deus, servindo. Servindo As trevas. As trevas. E A senhora recebia a entidade? não, glória a Deus, eu não cheguei, mas eles falaram para mim que eu tinha que escolher quando eu tivesse uma certa idade. Aham. E pelos testemunhos que eles davam, eu ficava meio assim, eu digo, eu acho que eu não vou querer isso aí para minha vida. E era o que lá? Era um terreiro? Terreiro tinha... Explique para quem não sabe, Sim. para quem não entende, o que é um terreiro, como é que Um funciona? terreiro, ele é um salão, e nesse salão contém... macumbeiro. Isso, de macumbeiro. E nesse salão há muitas imagens, símbolos, e também há muitas estátuas, né? Sim. E aí, é onde eles invocam os demônios que hoje a gente entende que é demônio, Sim. chamado de entidade, Sim. e lá eles vai, tipo, se consultar, Ah, entendi. entendeu? E ia muita gente. E para completar, eu fui crescendo e tomando gosto, né? Achando bonito. Achando massa. E eu não tinha vergonha. Era uma coisa que, para mim, não era escondido. Baiava. Eu cheguei uma vez aqui em Teresina. Eu vim num salão aqui. Ah, E eu cheguei, sim, baiar uma vez. Sim. Botei um saião e saí baiando. Porque eu tenho uma parente minha que é graças a Deus ela deu uma saidinha. uhum. Mas até hoje ela não se converteu. Ela tem 2 filhos que é convertido. Sim. Mas eu creio em nome de Jesus que em tudo Deus tem um propósito. Ela continua, essa sua tia. Minha tia só não está continuando porque não dá mais por causa da idade. Sim, entendo. Mas, infelizmente, Mas a sua mãe e a sua avó, elas A eram minha filha de avó- terreiro, como é que é? elas frequentavam por causa da amizade, que conhecia há muito tempo. E também a minha avó foi escolhida para ser uma madrinha de um filho desse senhor que a gente frequentava. Sim, entendi. Infelizmente, ele já faleceu. Eu cheguei a falar de Jesus para ele, mas Ele não não aceitou. não aceitou. Não. Entendo. Quando eu conheci o meu esposo, a situação ficou mais grave. Uhum. Me tire uma dúvida. Quando alguém diz assim, eu estou ali frequentando um terreiro de Umbanda, né? Quem vai para frequentar, vai para fazer o quê? É para ouvir, é para receber alguma entidade? Quais são as entidades que descia, né? Que Os nomes, né? Quer que eu fale os nomes? pode falar o nome, minha gente? Não é para a glória deles. Não. Tem a pombagira,
tem a Cigana, tem o Zé Pilintra, tem o Aham. Preto Velho. E eles desciam, baixavam na pessoa, né? Baixavam Assim na que chama? pessoa e mudava a voz, o tom. E eles falavam tudo aquilo que a gente queria ouvir, né? Pediam alguma coisa? Pedia. Cheguei a dar champanhe, cheguei a dar o melhor cigarro, porque eles não querem qualquer coisa. Não quer qualquer Não. coisa, tá vendo? Que é o melhor. As trevas que é o melhor. Que é o melhor. Aí o crente, a gente Não diz quer dar assim, o melhor pra você Deus. tem que dar o melhor para Jesus. Aí você faz o quê? Dá o pior, dá o que tá pior. Dá na sobrando. marra. Né? É por isso que a Bíblia diz que as trevas são mais prudentes do que a luz. É isso mesmo. É, com certeza. Né? Isso E mesmo. eles são muito ousados. Ousados. É porque eles não têm medo. É lá da sua cidade? Da minha cidade, eu frequentava 2. 2. Aqui em Teresina, eu Minha levava uma gente. cartomante E a- daqui de Teresina para Miguel Alves. E a cidade pequena, cabe 2 assim, ou tem Ainda muito mais do que mais 2? ainda aqui. Jesus da glória, meu Deus. É forte, é forte. Desce ali E- com um anjo, com a espada embaixada de fogo, Em Jesus, na nome de cidade Jesus de e Miguel, Miguel Alves. Alves, creio que Deus tem uma promessa muito grande e vai se cumprir. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Eu queria deixar claro aqui no nosso programa que esse aqui não é nenhuma brincadeira. Ninguém está aqui também desrespeitando ninguém, né? Nós somos cristãos, nós acreditamos num Deus vivo, num Jesus Cristo que deu o seu único sangue, né? Num Deus que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a sua igreja somos nós, que dizemos assim, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E não é só isso, não é continuar na velha vida, não. Ele te aceita do jeito que você está, mas é para você mudar. Porque ele tem algo melhor para você, para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua história, né, pastora? Né? Então, eu trouxe aqui no programa, a missionária está trazendo muito no programa pessoas que eram da Umbanda, como foi o caso, né, do pastor passado, que ele era do Candomblé. Mas, gente, é para que vocês possam entender que existem, sim, muitas pessoas que estão presas ao ocultismo, né, pastora? E para sair é difícil? Muito, muito. É muito difícil, porque, principalmente eu que passei muitos anos, né? E para mim ali era Você ia normal. quantas vezes por semana? Praticamente eu morava na casa da pessoa, porque muitas das vezes eu ia ainda fumava ainda de frente com eles Meu Deus. e achava normal. Normal. E olha que era o saci. Misericórdia. E aí eu ia para lá e a gente ficava conversando normal. E eles ficavam acendendo vela e perguntavam para mim o que eu estava vendo. Eu não via nada, irmão. E o povo de Deus não quer ir para a igreja. Pois é. Né? É. Não quer ir, Tem bota pessoas dificuldade. E é porque culto, por exemplo, a nossa igreja são 3 vezes por semana, terça, quinta e domingo. Né? Então, você vê que num terreiro desse, todos os dias tem trabalho. Vai muita gente assim tiver, de condição, de muitas alto das padrão. vezes eles vão escondido, né, no oculto. Nem todos são em aberto, não. Ah, então No tem, meu caso, eu já tem não os tinha atendimentos vergonha. que são ali escondidinhos, Sim. para ninguém saber. Eu não tinha vergonha. Se me perguntasse, eu dizia. Sou macumbeira. Não, eu dizia assim, eu frequento, eu não vejo nada demais, para mim é normal. É normal. Eu falava assim. A senhora sentia alguma coisa, alguma presença? Eu não Vamos sentia trazer nada. para o espiritual. Eu não sentia nada. Eu não conhecia o mundo espiritual como hoje eu conheço. A senhora já viu o demônio? Depois que eu saí, sim. Ele se apresentou para a Se senhora? apresentou com muita fúria, até Pode, hoje. pode nos contar dessa experiência? Quando foi em 2015, dezembro de 2015, Jesus começou a me alcançar através dos 10 mandamentos. E eu Sim. comecei a assistir sem parar. E aquilo me chamou muito a atenção, muito mesmo. E eu estava num processo no meu casamento muito difícil. Sim. Eu e meu esposo, a gente brigava muito, porque ele era muito aprisionado na bebida. Uhum. E todas as vezes que eu ia consultar, né, que a gente fala consultar, eles diziam que era ex. E aí, todo tempo, eles me pediam materiais, valores, né, para começar a mesa era um valor, para comprar os materiais era outro valor, para terminar outro valor.
Ah, tá. Entendeu? Então tem isso, tem a questão de mesa. Isso. Tem mesa branca, mesa preta? Eles falaram da mesa branca. Mesa branca. Uhum. Porque a mesa branca é a mesa que eles dizem que não faz nada de mal, é isso? Entre aspas. E aí eu Entendi. comecei a ir, e todo o tempo o meu casamento da mesma forma. Eu morava de aluguel, cheguei a morar de favor. Sim. Foi uma vida muito difícil. E aí teve um dia, na cena dos 10 mandamentos, que eu via a mãe de Moisés com a corda no pescoço, Ah, no momento como se eles fossem tirar a vida deles. E ali falou muito forte no meu coração. Quando ela disse que era para ter calma, que Deus ia tirar ele daquela situação, eu me perguntei e disse assim: Senhor, como que o Senhor vai livrar ela dessa situação? E quando o Senhor ele fez lá um movimento muito forte, aquilo, eu disse: Senhor, eu tenho que crer nesse Deus invisível. Porque eu estou vivendo essa vida todinha. Eu pensava até em tirar a minha vida, muitas das vezes, porque a situação era muito difícil, eu amava meu esposo. E aí eu gastava muito, muito, muito e não via solução. E teve uma vez outra cena, que foi quando Moisés subiu a sarça, e eu deitada na minha cama, o meu menino dormindo, e quando Deus falou assim: Moisés, aquela voz entrou assim no meu coração. Quando ele chamou de novo Moisés, eu pulei da cama chorando. E hoje eu sinto que foi um chamado de Deus na minha vida. No momento eu não entendi, eu chorava, tremia, e eu dizia: Senhor, se o Senhor na TV está falando comigo fortemente assim, imagine o Senhor falando comigo pessoalmente. E aí foi onde eu tomei a decisão. Eu cheguei para eles e disse que nunca mais eu ia andar lá mais. Eu disse: nunca mais glória eu a ando aqui. Deus. E eles diziam: tá bom. E aí eu disse: se for do meu marido morar comigo, vai ser pela vontade de Deus. Hoje eu vou crer só em Deus. Glória a Deus. E eu cheguei para Então não houve evangelização, foi, no caso, foi através assistindo. disso. E o meu primo é adventista, né? Ele mora em São Paulo. E ele disse: Cássia, eu vou mandar uma Bíblia para você. Meu pai está indo para aí, eu vou mandar. E eu disse: pode mandar. E eu comecei a ler. Quando eu Sim. comecei a ler, eu lembro que o meu esposo sentado, cansado, e eu lendo, e foi lá na parte de Jeremias, que Deus falava assim: maldito o homem que anda na feitiçaria. E eu disse: filha, agora. Meu Porque- Deus. E ele disse assim: mas bem que eu te dizia para tu não ir, mas tu nunca quis. Eu disse: não, pois eu quero Jesus. Tu não quer, Ó. não? Ele: não, tu quiser que tu vai só. Eu disse: não, pois eu tenho que aceitar Jesus. E aí, um dia, eu na rua, uma amiga minha me convidou para uma célula. E eu comecei a frequentar a célula. E na célula eu aceitei Jesus. Bom, né? Maravilhoso. Quero parabenizar aí o pessoal que trabalham com célula. É, muito. A igreja que eu pertencia, até hoje trabalha com célula. Foi um período que eu passei lá 5 anos, mas foi um período que eu aprendi muita coisa com Deus, vivi muita coisa com Deus. E quando eu me converti, eu comecei a conhecer o mundo espiritual de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma vez eu fiquei na casa da minha mãe para me pegar o ônibus para vir para a capital, e eu senti algo em cima de mim muito forte. Eu senti a presença e eu ouvi a fúria de Satanás no meu ouvido. É mesmo. Eu ouvia como se fosse o cachorro com ódio assim, Rosnando. rosnando mesmo. E eu não sabia ainda dizer: tá repreendido em nome de Jesus. E eu tentava chamar a mãe no outro quarto. Sim. E não conseguia. Não E conseguia. aí eu lembrei do Pai Nosso. Entendi. Eu sei que dentro de mim, no meu espírito, eu ficava: Pai Nosso que está no céu. E foi 3 vezes. E aí eu senti. Quando ele saiu, eu senti uma quintura muito forte Meu aqui Deus. no meu ouvido. Então você sente que ele estava o quê? Te cobrando? Ele estava, tipo, com ódio mesmo, porque eu já ia perder uma vida. Já ia perder uma alma E ali. Deus é tão maravilhoso que quando eu entrei no ônibus, tinha um rapaz da Assembleia de Deus, e eu sentei do lado dele. Eu disse para ele: irmão, hoje na madrugada, antes de vir para cá, eu tive uma batalha. Ele disse: você está lendo a Bíblia, irmã? Eu disse: tô. Pois é porque Satanás sabe que vai perder a sua alma. Eu disse: ah, é? Pois agora é que eu vou ler a Bíblia mesmo. Eu sou assim. Eita. É, gosta de desafios. Isso. E teve um período da minha vida muito difícil no relacionamento, que a minha vizinha, né, nessa época,
ela já cristã. Eu cheguei muito sufocada. Não tem quando você já está na situação que já está no limite. E eu cheguei e ela disse, Cássia, eu sempre tive vontade de falar algo contigo. Eu disse, fala, mulher, mas eu tenho medo. Ela disse que tinha medo de falar, porque sabia que eu já era muito... E aí ela disse... A senhora era zangada. Muito. Partia logo para briga. Parti logo. Aí ela disse, eu tenho muita vontade de te falar isso, mas eu tinha muito medo. Eu disse, não, mulher, fala, porque eu não aguento mais. A minha vida parece que não tem mais jeito. E ela disse, olha, começa a ler a Bíblia. E vai para uma igreja, escolhe uma igreja para tu congregar, porque Satanás ele tá para roubar a tua alma. Quando ela disse isso, foi um despertar em mim. Pastora, uma curiosidade que eu acredito que muitos que estão nos assistindo devem ter. Você chega num terreiro desse, volta a repetir, é um programa muito respeitoso, respeita você, aquilo que você decide, né? Porque você é que tem que decidir o que você quer. É você que tem que decidir o caminho que você vai seguir, né? Mas lá no terreiro, como é que é? Tem patamar, o povo chama de mãe, de pai. Quando você chega, você é um aprendiz, e aí passa desse aprendiz, porque assim, eu já ouvi pessoas falando que tem gente que raspa a cabeça, né, que faz alianças. Isso. E como é que funciona isso? Glória a Deus, eu nunca fiz aliança. Não chegou a fazer. Eles não chegaram a me cobrar, só diziam que com um certo tempo eu tinha que escolher. Que desenvolver. Que eu era médium. Entendi. Né? E aí mas eu nunca concordei, eu ficava escutando. Mas eles muito me escravizavam somente na minha área sentimental e para me levar pessoas. As pessoas que procuram a Umbanda, elas procuram para fazer o quê? Muitas das vezes, a maioria... Para separar casais? Também, separar casais, para poder resolver problemas, ou para melhorar o financeiro. Então, tudo isso, a maioria das vezes que a gente vai é para isso. A senhora presenciou alguma macumba sendo feita? Tipo, algum despacho sendo feito? E como era que era isso? Não, mas eles me cobravam muito, até galo, para poder fazer o despacho, porque eles diziam que até meu esposo era escravizado porque pegava despacho. Como assim pegava despacho? Não sei. Aqui dali, eles revelam mesmo profundo, não. Entendi. Eles ficam só aquilo, falando coisas para a gente poder ficar mais ainda escravizado. Temendo, né? Isso. E lá tem, tipo assim, um cabeça? Tem sim, o líder. O líder. Tem. E esse líder recebia qual entidade? Ele recebia, tem líder que recebe até 4 entidades. 4 entidades. Mas ele, no caso, é filho de qual entidade? Esse profundo aí, eu nunca cheguei a conversar com ele, não. Nunca chegou a conversar. Mas ele era o preto velho. Ah, entendi. Entendi. E assim, dentro desse tempo, teve alguma experiência que a senhora passou? Gente, olha, é a última pergunta e depois eu esqueci de falar. A mulher também é cantora, é levita de Jesus. Amém? Então, ela vai também estar adorando o Senhor aqui. Vou até pedir para a minha diretora já ir preparando aí o louvor, né, da nossa irmã Cássia, para mais uma pergunta para que você me responda. E logo em seguida vamos ouvir a senhora adorando o Senhor. Pronto. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Mas, assim, mais uma pergunta. Teve alguma experiência de alguém que chegou lá e que queriam ouvir o que aquelas entidades tinham para falar e eles tinham que vender alguma coisa para levar para lá? Geralmente se pedia o quê? Era maçã, era mel, era bode, era o quê que pediam lá? Eles pediam até galo, como eu já lhe falei. Sim. Anel de casamento. Anel de casamento? Tudo que ele se agradar de você, ele tira. Você não tem nada. Então a pessoa está ali com o seu anel, com sua aliança no dedo, a entidade diz, me dê essa aliança, está repreendido em nome de Jesus. Já cheguei a dar o meu colchão e dormir no chão. Meu Deus do céu. Assim, gente, vocês viram aí como é que funciona a escravidão. A pastora, no tempo que era da Umbanda, da Macumba, ela chegou a dar o colchão dela e dormiu no chão para dar para a macumbeira. Foi.
E para fazer o quê? Para poder, como um pagamento de um serviço. A senhora que mandou fazer? Isso, para poder. Porque sempre eles diziam que meu esposo vivia aquela vida porque ele tinha. E um dia eu cheguei a falar, eu disse, quer dizer que só ele pega e eu não pego. Então eles diziam que a senhora tinha um corpo fechado. Dizia que eu era médium, mas eu não entendia por que só ele pegava e eu não pegava. Entendi. Entendeu? Entendi. Para ver aí, a cegueira é tão grande que quando a gente está lá, a gente não percebe. Não percebe. Não percebe. A gente vai chegar na conversão dela depois desse louvor agora. Pode ficar de pé. Glória a Deus. Olhe para aquela câmera ali, daquele irmão do meu diretor abençoado, e adore o Senhor com louvor. Aleluia. Amém? Vamos adorar o Que Senhor. Deus te use agora nesse momento. Glória a Fale ali Deus. com aqueles que estão nos assistindo. Que você possa entender que o único e suficiente Salvador é Jesus. E eu estou aqui contando um testemunho para a libertação, cura e milagre para a sua vida. Amém. E eu creio porque o Senhor ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Não há outro. Quero dar um recado para a minha cidade de Miguel Alves, que eu amo tanto, que creio que Deus vai fazer um terremoto de glória nessa cidade, que vai ser tomada pela glória de Deus, a ministração da palavra do Senhor, através dos servos dele que já estão escolhidos por ele naquele lugar. Eu creio porque o Deus que eu sirvo é o Deus fiel. Ele não mente. Amém? Estou só esperando aqui para louvar o Senhor. Isso, vá deixando Deus lhe usar. Deixa recado aí para os irmãos. Quero mandar um abraço para o pros maridão, irmãos, né, pastor. Para os irmãos do Ministério Semeando a Palavra. É isso que eu quero Glória que a senhora Deus. deixe aí o Glória endereço. A Deus. Um abraço para o meu Amém? esposo, meus filhos. Glórias ao Senhor. O endereço. Rua Adore o José Senhor. Araújo, Adore o Senhor. Bairro Centro. Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca te cansarei. Posso ouvir a tua voz, posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Chave, fogo e terremotos, vento forte que passou. É forte. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão
Glória a Deus. Eita, glória a Deus, Deus. aleluia. Eu posso pedir para minha diretora botar as palminhas? Glória a Deus. Meu Deus, que coisa forte. Glória a Deus. Eu senti uma presença Glória, do Senhor Obrigada, Espírito de uma Santo. forma tremenda aqui no estúdio, gente. Obrigada, Aqui no Jesus. estúdio da TV Teresina. Olha aí, aplausos para ti, Senhor. A honra do Senhor, a glória do Senhor. Glória a Deus. Mas para você ver que Deus, ele é tão grande, né? Ele não olha para nós como o homem olha, né? O ser humano, ele olha para a gente, né, pastora, por fora, e ele vê essa carcaça aqui de fora, mas por dentro, quem nos conhece é Deus. Amém, pastora? Eu creio. Quem nos conhece é o Senhor, e às vezes a gente fica se sentindo, pensando, meu Deus, até quando? Como é que vai ser o meu amanhã? E o Senhor está dizendo para pessoas assim, o teu amanhã pertence a mim. Espera mais um pouquinho, que o Senhor está mudando a realidade, está mudando os recursos, vem tempo novo. É momento de chegar um tempo novo para a nossa vida. Amém. Pastora, que bênção, Glória que a Deus. voz, que unção, porque não adianta você realmente conhecer a letra, saber da letra, é como a palavra de Deus, né, pastora? A gente vai ler a palavra de Deus e ministrar a palavra de Deus, mas você tem que ter ali a unção, carregar a unção consigo. Tem que ter a unção. Se não Tem tiver que ter a unção. Sem a presença, não vai. Não vai. Vamos voltar à nossa Vamos lá. entrevista aqui. No caso, quando a senhora saiu da Umbanda, aquelas pessoas responsáveis, é centro que chama? É, Centro. centro. Elas foram lhe procurar para saber, ou a senhora já despachou, não adianta me procurar mais, que eu não quero mais adianta. acordo com vocês. Não. Cheguei para eles, já foi despachando mesmo ali, reto. Mas teve um dia que a minha mãe, eu sentada, e a minha mãe disse assim, Cássia, a Pombagira falou, mandou um recado, que se você deixar... Afrontando. Se você deixar de andar, ela vai fazer algo contigo. Naquele momento ali, Eles são ameaçadores? São. E eu disse, mãe, ela nunca fez nada de graça para mim. Nunca. Tudo foi pago. Você sempre pagou. Sempre paguei. E aí eu cheguei, fui lá, na casa da pessoa que Sim. recebia, Sim. e fui perguntar. E ela disse o quê? E eu disse, eu quero saber que história é essa de que a fulana aqui vai me ameaçar. E ela disse, não, ela ficou tão assim. Não, é porque querendo desenrolar. E eu disse, não, eu já disse que eu não quero mais. Não quero mais. E aí, daí por diante, minha filha, só Jesus. Só Até Jesus. Até hoje. A senhora presenciou algum trabalho feito com sangue? Não. Não chegou Teve a presenciar? muitas coisas assim fortes assim que eu não cheguei mesmo. E o que foi que a senhora presenciou e que talvez até tenha ajudado, nem que fosse carregado uma bacia com água, alguma coisa assim, Eu lembro para ajudar eles a fazer algum trabalho? Eu Como lembro era só feito de uma esse vez trabalho? que teve mesmo um trabalho assim com muitas velhas estavam fazendo esse trabalho, só não lembro do que era, mas que eu estava participando nesse dia. Muita vela, muito batendo, né, o tambor e muita roda. Isso Aquele tem muito- tambor, quando bate ali, no caso, o barulho do tambor? que É só o barulho mesmo do tambor, não tem música específica, é só o barulho mesmo. É mesmo? É. Então, E eles têm também a questão das cores. Tem as cores vermelha, cores Uhum. verde, branca, e cada um ali pertence a uma entidade. E A vermelha a gente já sabe, né? Pombagira. Isso. Pombagira. E a É. verde? A verde, eles diziam que era uma corrente do preto velho. Ah, E a branca também era do Zé Pilinta. entendi. Lá fazia trabalho com pipoca? Não, mas tinha os bombons para levar para a entidade mirim. No caso, as pessoas que iam que levavam. Isso. Tinha que levar, porque eles pediam. Entendi. Sempre tinha o pedido mesmo. Champanhe, Sim, só é coisa boa. coisa boa. E roupa? Roupa também. Trabalho. Alguém pode fazer um trabalho para destruir a vida de alguma pessoa, pastora? Como é que funciona isso? Com roupa, com foto. Com foto? Isso, Destrói nome- mesmo? Nome escrito.
cansei de ver nomes escritos debaixo das imagens que eles têm. Para a pessoa ficar presa. Presa, separar ou matar. Mata? Mata também. É mesmo, pastora. Mas assim, mata se a pessoa não tiver Deus? Explique aí como é que é. Eles têm medo de crente? Não tem? Explique como é que funciona isso. O crente verdadeiro que está na presença do Senhor, Na verdade, com certeza. crente até o capeta Pois é, é, né? o Porque verdadeiro, o que crente, tem intimidade com Deus. Que é crente missionário, que você está blasfemando. Não, meu irmão. O diabo, A Bíblia crente, diz. capeta. Crente é o que crê, certo? Mas o cristianismo, o cristão, o Isso. irmão, que é ali realmente santo na presença de Deus, que é aquela pessoa que não fala mal de ninguém, que... Eita, é difícil, né? É. Ai, Jesus. Desculpa, minha gente. é Mas porque tem, essa saiu. tem uma renúncia muito forte, né? Tem que ter muita renúncia. Tem que ter muita renúncia. O nosso gosto, o nosso prazer, tudo isso tem que ser renunciado. Entendi. E o que eles mais temem? O que eles mais temem é um crente pisar lá e orar. E aí, meu filho, manifestar. É mesmo. Mas, voltando Mais aqui... cheio da presença de Deus. Sim. Sim, bem alinhado com Deus, né? A senhora sabe que Faziam um trabalho no cemitério? fazem. Que tipo de trabalho? Como era que funcionava? Muitas das vezes eles fazem despacho lá, muitas das vezes eles pegam a areia, né? Sim, terra de cemitério. Isso, para fazer serviço também. Então, é usado também terra de cemitério para Tudo, fazer trabalho. Tudo. E a senhora já ouviu falar, participou de algum roncó? Ainda não. Esse aí eu, graças a Deus, não cheguei a participar, não. Entendi. Esse aí E a não. senhora sabe explicar sobre o roncó? Não, esse aí nunca me participaram essa parte. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E, diante de todas as experiências que a senhora teve, olhando para aquela câmera ali, Glória a Deus. diante, né, o que a senhora teria a falar para essa pessoa que nos ouve, essa pessoa que está aprisionada, que tem medo, porque eles saem, pastor. Eu tive entrevistando aqui um pastor que ele falou que o líder do candomblé disse para ele que daria 30 dias de vida para ele, né? Tem Porque essa ameaça mesmo. ia matar ele. E ele, como tinha um irmão que orava por ele, ele se colocou realmente na brecha e ficou ali em oração. E quem nos livra é Deus, né? Nós sabemos que tem os intercessores, mas quem nos livra é Deus. Mas, pastora, teve alguma ameaça desse tipo? Eu tive essa ameaça, como eu lhe falei, né? Dessa entidade, mas eu fui lá, confrontei. Não tive medo, não. Existiu algum caso de alguém que chegasse para pedir para fazer um trabalho? Olha, eu quero fazer um trabalho porque aquela minha vizinha, aquela minha pessoa, aquela pessoa lá do meu trabalho, porque infelizmente, gente, tem rixa em tudo quanto é lugar, né? Onde menos você espera, né? Onde menos a pessoa espera, tem a inveja ali, tem o trabalho feito que a pessoa faz. Então, eles pedem o quê? Foto da pessoa, cabelo, peça de roupa. Isso vai depender do trabalho que é feito ou vai depender de quê? Vai depender do trabalho, né? Tem trabalho que precisa mais coisas específicas da pessoa. Agora, uma vez, a minha avó fizeram um trabalho para ela e foi retirada uma agulha de dentro do ouvido dela. Misericórdia. Eu não cheguei a presenciar, mas o meu marido presenciou e mandou a foto para mim. Mas, essa assim, mesma mulher que a gente frequentava, ela foi lá e tirou do ouvido da minha avó uma agulha, de verdade mesmo. Agulha de tricô, agulha de costurar, aquela pequenininha. Mas como é que essa agulha foi parar lá? Mulher forte. Eita, meu pai! Forte. Nos livra de tudo enquanto é ruim. E aí, na minha cidade, como eu sou muito conhecida, e ele já sabia e conhece que eu frequentava a maioria, né? Hoje, depois desse testemunho aí, os que não sabiam, até um dia... Eita, pastora, lhe descobriram aqui. Vão descobrir. Mas é muito bom, porque eles vão ver que tem como se libertar. Tem como se libertar. Tem, eu me libertei. Até hoje eles me confrontam. É mesmo? Confrontam, muitas das vezes eles vêm, eu faço sentir eles pegar e lutar comigo e eu repreender no nome de Jesus.
Sim. E no início eu fazia ver até sombra na minha casa. Eles vinham me ameaçar e dizer, tu já tá falando de nós. E eles vinham com a faca pro meu rumo, para me pegar. Mas o poder de Deus na vida da gente, Deus dá o escape. Mas é muito forte. A gente sente cheiro já de ameaça dele, já senti cheiro de enxofre. Meu Deus. Na fúria do inimigo. Na visão, ele vinha para mim tão furioso que eu sentia o mau cheiro dele. Já pensou? É forte. Muito forte. E aí tem pessoas que acham que a gente veio desse lugar. Na hora, quando a gente vê se eu passei 17 anos naquele lugar ali, eu nunca tive uma guerra tão espiritual depois que eu fui liberta daquele lugar. Quando a senhora saiu, a senhora foi para a igreja, a senhora, quando chegou na igreja, manifestou algum demônio? Não. Porque assim, não que a senhora, né, mas por você ter Sim, passado eu entendo, todos esses eu anos Não, nunca cheguei. a manifestar. Não. Graças a Mas Deus. houve um trabalho de libertação com a senhora? Houve sim, para a glória de Deus. Muita Houve esse oração, trabalho, muita oração. Muito acompanhamento de algumas irmãs que Deus Quem levantou. foi o pastor que... Na época, o pastor eram os pastores daqui de Teresina que lideravam lá. Isso tem quanto tempo mesmo? Eu fiquei 5 anos naquele lugar, mas de convertida eu tenho 8. 8 anos. E hoje a senhora já dirige uma igreja. Já dirige uma igreja. Qual é a igreja? É o Ministério Semeando a Palavra. Eita, glória a 2 Deus. anos já. Estarei aí com vocês no Para ministério ministrar para as semeando mulheres. a palavra. Amém? Então, assim, hoje eu vivo o sobrenatural de Deus. Eu sou uma pessoa improvável. No início da minha conversão foi muito difícil, porque por causa do jeito da gente, como a senhora falou, né? Da carcaça da gente, da personalidade, eu tive muita rejeição, muita conversinha. Já chegou gente dizer assim, meu Deus, agora acredito que Deus escolhe as coisas loucas, porque essa menina aí é louca. Né? Diziam que muitas das vezes, dentro da igreja, eu sofri muito mesmo rejeição da parte de irmãs, mas eu venci. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho um casal, o Felipe e a Maria Alice. Qual a idade? O Felipe tem 15 e a Maria tem 13. Tem 13. Glória a Deus, eles não chegaram a pisar em terreiro de macumba. E o Glória a pastor? Deus. O que o pastor tem a dizer dessa convenção, com a nova esposa que Deus preparou para ele? E Deus é tão bom que eu, com 3 meses de convertido, meu marido se converteu. Glória a Deus, que bênção. As mulheres diziam assim, meu Deus, irmã Cássia, você é muito bem-aventurada, porque tem mulher aqui na igreja que tem 10 anos. Isso. E você mal se converteu, seu marido já se converteu junto com você. Né, para a gente entender o poder de Deus e os presentes que Deus traz, Que as Deus recompensas, traz. né, pastora? E eu morei de favor na casa da minha avó, sem nenhum emprego, meu esposo, nessa época foi bem difícil. O movimento de Deus na nossa vida, né? E aí o Senhor dizia que ia me dar uma casa. Sim. E aí eu dizia, Senhor, mas como que o Senhor vai me dar uma casa se eu não trabalho? E nem meu marido, Senhor. E eu tô morando de favor na casa da minha avó. E eu era uma pessoa, minha gente, de murmurar muito. Eu digo para vocês, não murmure. Porque atrasa o presente de Deus pra gente. Atrasa. Então diga, Jesus me dá. Jesus me dá Eu sabedoria. estou satisfeita, Jesus. Né, irmão? Né, meu diretor? Diga assim, eu estou satisfeita, Jesus, mas se o Senhor me der mais um pouquinho, Ô, eu fico glória. melhor ainda. E aí eu murmurava bastante. Meu marido não, ele sempre foi silencioso. E um dia uma irmã, Deus usou uma irmã e disse, irmã Cássia, se você continuar murmurando, a sua casa vai demorar a chegar. E aí foi onde eu comecei a me policiar. Com 1 semana, o meu marido chegou dizendo assim, eu tenho uma surpresa para ti. Eu digo que ele é muito de surpresa. O que ele não deixa dar certo. Ele trocou a casa numa pô, moto. Dia dos Namorados, pode ir esperando aí. Vai ter, como é que é o nome do pastor? Pastor Francisco. Pastor Francisco tem surpresa. Pastor Francisco, eu participei agora do encontro de casais. Pense que o pastor Manuel disse que essa semana eu posso escolher o meu presente. Eita. Eita, glória! Pastor Antônio, o senhor tem que fazer mais, homem de Deus. Mais esses encontros. Esses encontros de casais aí, porque foi Reacender bênção, a pastor. chama. E aí, Amém. o meu esposo tinha uma pop que ele tinha acabado de tirar. Sim. E ele trocou na casa. E hoje é a minha casa.
enorme. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Deus e Deus, é fiel. ele foi fazendo. Eu passei 5 anos nesse ministério, quando o Senhor Então disse a que era- senhora morou sempre em Miguel Alves. Sempre, sempre. A senhora Mas nasceu assim, lá? quando eu conheci o meu marido, eu passei 6 anos morando aqui. Em Teresina. Entendi. Passou 6 anos morando aqui. Uhum. Mas agora vamos falar da conversão. Depois que a senhora se converteu, hoje como pastora, qual é a sua maior dificuldade? Porque assim, pastora, eu falo e eu já quero jogar a resposta, né? A missionária aqui, minha gente, é só Jesus na causa. Mas escute assim, aqui. Vai. Hoje, para a gente que é liderança, que estamos à frente de ministério, às vezes é muito difícil fazer a obra, né? Porque se a gente for olhar para trás, os irmãos, eles tinham uma sede tão grande. Você não tinha que realmente estar naquela peleja, mas hoje, o que a senhora vê como pastora hoje? Vamos olhar agora para dentro do contexto cristão, né? Evangélico. O que a senhora tem para falar na igreja nos tempos atuais? A maior dificuldade mesmo, principalmente eu que sou da minha cidade, nossa, é de levar a pessoa para a igreja, irmão. Eita, Jesus. É o compromisso que as pessoas não querem ter hoje, né, na casa do Senhor, mesmo sendo convertidos. A gente tem uma dificuldade bastante mesmo, mas pela confiança que a gente tem no Senhor, mas eu também tenho bastante dificuldade de, por exemplo, evangelizar na minha cidade, convidar. Por quê? Não é aceita? Não... É porque muitos não ainda aceitam eu como líder de uma igreja. A maioria, assim, não acredita. Quando eu saí desse ministério para vir, ter pessoas que disseram que não era de Deus, aquela coisa, né? Que a igreja não ia durar muito tempo, porque era fogo de palha, mulher. Entendi. É um ministério independente? É. Entendi. Entendeu? Ministério Semeadores. Semeando a palavra. Semeando a palavra. E como é que é o trabalhar com jovens, com as crianças? Eu estou trabalhando com as crianças, que eu tenho... Todo sábado eu faço evangelismo com ela na igreja. Entendi. Que eu boto o culto infantil. E tem sábado que dá 50, dá 30, dá 20 e vai crescendo. E ali você vai ensinando a Ensinando criança ao caminho isso. que ela deve E aí eu faço andar. coreografia com eles e vou envolvendo eles nas coisas do Senhor. No dia que não tem o culto, é cobrança. É cobrança. Cobrança. Imagino. Estou trabalhando com célula também. Com célula. Nas terças e sextas. Essas células são na casa dos irmãos? Na casa dos irmãos. Entendi. Entendeu? Entendi. E o seu esposo, o pastor, ele, fora o trabalho da igreja, ele exerce algum trabalho Ele é extra? pedreiro. Pedreiro. Mas esse tempo todo de vocês de casados, a senhora disse que tem quantos anos de casada? Eu tenho 20. 20 anos de casada. Eu tenho 21, então passei da senhora. Passou. Né? Tá bom, então. Pastora, eu quero aqui ser grata a Deus pela sua vida, Amém. né, por ter vindo. E eu quero que a senhora, como pastora, deixe uma mensagem de Deus para quem está te assistindo ali, naquela câmera, e olhe bem ali no fundo dos olhos dessa pessoa que está nos ouvindo. Glória a Deus. Você, onde você estiver, às vezes as pessoas assistem pelo celular o meu programa, no leito do hospital, né? Às vezes a pessoa para assistir, muitas vezes, pastor, até por curiosidade, quem é essa mulher, que programa é esse, isso é de Deus, o que é de Deus. Então, eu quero que a senhora diga agora, o que é de Deus para essa pessoa? O que é de Deus? Eu quero dizer para você que está aí assistindo que Jesus, ele tem algo grande na sua vida. E eu quero dizer que assim como eu sou uma pessoa improvável, e eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai te alcançar de uma forma sobrenatural através desse testemunho. Muitos aí estão vivendo uma vida que eu vivi, mas para a glória de Deus, hoje eu sou liberta, como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra do Senhor diz também que se a gente crê, o Senhor faz o impossível acontecer. E eu creio em nome de Jesus e quero dizer para a minha cidade que eu amo de novamente
que o Senhor ainda vai fazer grandes coisas na minha cidade, porque o Senhor já disse que ama aquele lugar e que vai fazer grandes coisas acontecer, amém? E eu quero dizer para o Ministério Semeando a Palavra, para cada membro que faz parte, né, que o Senhor vai ainda fazer infinitamente mais na sua vida. Permaneça firme, fiel no Senhor e glorifique o nome do Senhor, porque Ele que merece a honra e a glória. Que o Senhor visite o hospital, visite as escolas e vá fazendo a vontade dEle na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui a honra, a glória, É do Senhor. o louvor, tudo é do nosso Deus. Amém, pastora? Muito obrigada mais uma vez por ter vindo a este programa, Glória a Deus. por estar Agradeço. aqui deixando esse testemunho, né? E você que está aí do outro lado, entendendo que há esperança. Que há esperança. Né? Jó diz, há esperança para a árvore que se for cortada. Né? Ao cheiro das águas, ela realmente vai voltar a brotar e ter os seus renovos. Então, eu quero dizer para você, né, onde você estiver, onde tiver qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil, você sim tem uma promessa de Deus. E Deus tem coisas grandes para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Oh, Amém. glória a Glória a Deus! Deus. Solta aí as palminhas para Jesus. Amém? Glórias A minha Senhor. diretora disse que eu fico pegando ela de surpresa, mas ela tem que entender que ela tem que estar ligada. Amém? Logo, logo agora nós vamos estar... Oh, obrigada, Jesus! Por esse programa maravilhoso. Amém? Você que aprendeu muito hoje, você que tem um testemunho forte para dar, você que diz assim, olha, eu estou gostando desse programa, tá certo? Tem muitas coisas maravilhosas. Inclusive, eu acho que você está vendo hoje o cabelo da missionária está bem diferente, essa pele está diferente. Então, hoje eu estive ali no salão Beleza Atual, ali do nosso irmão Francisco, da nossa irmã Perpétua, né, no bairro Saci, que fica bem ao lado, gente, coladinho a casa lotérica. É um casal maravilhoso, um casal que realmente você chega lá, você se sente em casa. Sabe, pastor, aquele lugar que você chega, você diz assim, eu não quero mais sair daqui, porque aqui eu estou sentindo uma presença de Deus forte, eu estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso. Cuidado de Deus. Deixa eu ver bem aqui, minha gente. Espera ainda, pastor. Pastor vai já entrar, vou já chamar o meu eterno namorado, porque foi bênção do céu. Amém? Deixa eu só confirmar aqui o nome do salão. Não sei se eu mandei para minha diretora. Espera aí, igreja. Só um segundinho. Mas tá aqui. Salão Beleza Atual no Saci, ao lado da Casa Lotérica. Vá! E você vai me dizer, realmente, missionária, vale a pena. Amém? Deus abençoe, povo de Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, melhor agora do programa, com o pastor Manuel. Solta a vinheta. Glória a Deus, aleluia. Estou aqui com o meu eterno namorado. Meu pastor, meu esposo, tivemos ali no encontro de casal. Foi bênção, né, meu filho? Bênção de Deus. Glória a Deus. Aprendemos muito. Aprendemos muito. Estamos aqui, né, para aprender mais ainda, né? Glória o programa a Deus. Isso é de Deus. Com o programa Isso é de Deus. Isso. Está aqui para nos abençoar. Amém? Eita, Muito glória. obrigado Vamos ouvir a palavra de pela Deus com o oportunidade. pastor Manuel. Amém? Amém. Eita, glória. A paz do Senhor. Povo de Deus e povo abençoado. Na realidade, eu já estou assim preparado até para voltar, para sair. Porque o testemunho da nossa, né, irmã pastora Cássia,
esse louvor abençoado que ela ministrou aos nossos corações, nos traz, né, o fortalecimento, nos traz a paz. Mas eu quero aí rapidamente deixar uma reflexão para o nosso coração, que se encontra a palavra de Deus no livro dos Salmos, o capítulo é o 70. Davi, ele diz, na sua aflição, ele suplica a Deus. Ele diz, apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Olha só que palavra. Então, meus irmãos, Davi deixa uma receita para nós nessa tarde, nesta noite, nesse dia, nesta manhã. Não sei que hora você vai estar ouvindo esta reflexão, mas eu quero dizer para você que da mesma forma que Davi ele se sentiu na necessidade de clamar a Deus, nós também necessitamos. Eu não sei o que você nesse momento está vivendo. Talvez você esteja até num leito de um hospital. Talvez você esteja num quarto onde você não quer nem sair. Mas a palavra do Senhor, através do salmista, ele tem uma receita para mim e para você nesta tarde. Porque Davi ele nos deixa bem claro que só Deus ele pode socorrer as nossas emergências, as nossas angústias. Ele sempre diz que Deus é o nosso socorro, é fortaleza, é nosso refúgio. E aqui no Salmo 70 ele faz questão em dizer, e suplicar a Deus de uma maneira rápida e apressada. Porque o homem, o ser humano talvez não possa fazer isso por você, mas o nosso Deus ele pode. Então você que está nos ouvindo, nos assistindo, eu quero dizer para você, clame a Deus, porque Ele pode. Ele tem este socorro. Ele tem o que você precisa. Então apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa em ajudar-me. Que você possa refletir, que você possa crer, como já foi dito aqui neste programa. A Bíblia diz, se crermos é possível, e tudo é possível ao que crermos, assim diz a palavra do Senhor. Então você que está passando por um momento difícil na sua vida, talvez seja uma angústia, uma enfermidade, talvez seja um problema familiar, mas o nosso Deus ele está aqui para te socorrer. Então clame a Ele, clame somente a Ele e receba esta palavra no teu coração, porque eu tenho certeza que o socorro de Deus ele irá chegar na tua vida. Então fica na paz, receba esta palavra, esta reflexão em nome de Jesus e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém, amém. Que palavra de Deus abençoada. Você que está aí, você recebe essa palavra, você sente a presença de Deus. Eu quero dizer que só o Senhor pode mudar a tua vida. Glória a Deus. É só Ele que pode mudar a nossa vida. Eu não sei o que você está sentindo, não sei o que você está passando nesse momento, nem quais são os teus sonhos. Mas de uma coisa eu sei, só quem pode realizar é Ele. Amém? Clama a Ele porque Ele vai te responder. Amém, pastor? Amém, amém. É isso que Ele diz na palavra dele, clama né? a mim e responder-te-ei. Vamos encerrar o programa, Amém. povo de Deus. Vamos Em encerrar o nome de programa Jesus. fazendo aquela oração Glória a Deus. abençoada para o Senhor. Quero pedir para o meu pastor fazer essa oração Amém. agora. Amém. Agradecendo Glória a a presença Deus. de todos aqui. Agradecendo a presença da pastora Cássia Kiss, que veio ali de Miguel Alves. Você que é de Miguel Alves, um grande abraço para toda a cidade de Miguel Alves. Logo, logo, eu já fui convidada aqui. Amém. Já fui convidada Estaremos lá. aqui, não foi nem para ir para a igreja, para comer uma galinha na casa dela. Ô, glória. Amém. Amém, Come a glória galinha, a Deus. depois vai fazer o culto, né? Depois, Amém. primeiro é as bênçãos espirituais. Depois são as bênçãos barricais. Ó, o meu diretor querendo aqui, ó. Meu diretor tá aqui se oferecendo. Eu também vou, Amém, amém. Um convite desse, então, né?
Vamos Amém. aí, toda a equipe da TV Teresina, Glória a para a Deus. cidade de Miguel Alves e filmar o culto aí Em nome de abençoado. Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, pastor. Amém. Quero convidar você que possa curvar a sua cabeça, colocar Amém. a mão no seu coração. Pai, te damos graça por esse dia, por esse momento, por esta oportunidade. Meu Deus, eu oro e apresento a cada pessoa, a cada vida, meu Pai, que está nos assistindo agora. Que o Senhor, meu Deus, visite a cada um, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa entrar, meu Pai, aonde nós não podemos. Eu sei que a tua palavra entra, os louvores entram. Visita agora, restaura a vida, meu Deus, abençoa, que o Senhor possa, meu Deus, guardar, que o Senhor possa, meu Deus, curar, meu Deus, pessoas, meu Pai, que se encontram agora, meu Deus, num leito de enfermidade. Eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor visite agora esta pessoa. Entra, meu Pai, e faça o Teu mover, o Teu sobrenatural, meu Pai, na vida destas pessoas, para que o Teu nome, Pai, seja exaltado e glorificado, porque a honra e a glória seja dada ao Senhor Jesus. Essa é a oração que nós fazemos e nós te agradecemos no nome poderoso Amém. de Jesus. Amém. Amém, e até amém, o nosso glória a próximo Deus. encontro em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Glória a Deus. Você quer convidar a levita, a pastora Cássia quis levar na sua igreja? Entra no Instagram dela, Cássia quis, e você vai ver, né, como você manda uma mensagem para ela, mas ela vai me passar aqui agora, o contato dela é 8874 8280. Voltem um pouquinho. 869 8874 8280. Convida a mulher de Deus. Deus te abençoe. Programa Isso é de Deus. Até a próxima semana. Fui. Você está ligado na TV Teresina com a melhor programação. TV Teresina Web.